Olá, bem-vindos a mais essa análise aqui no Opa News BR. Olha só, em 13 de setembro de 1977, o Kiss, que na época era simplesmente a maior banda do mundo, entrou no estúdio. A ideia era gravar um álbum ao vivo que ia de vez cravar o legado deles na história. Mas a verdade por trás de uma parte desse disco foi um segredo muito bem guardado por anos. Uma história de caos que na verdade ia contra tudo que a imagem de super-heróis deles representava. Pra gente entender essa história, a gente precisa voltar pra 1977. O Kiss não era só uma banda, era um verdadeiro fenômeno cultural. Eles estavam no topo do mundo, com shows lotados, uma montanha de produtos licenciados e, claro, uma base de fãs gigantesca e fiel, a Kiss Army. A imagem que eles vendiam era essa, né? 4 super-heróis do rock, uma máquina que funcionava perfeitamente. Só que por trás da maquiagem e de todo aquele fogo no palco, a realidade era bem diferente, cheia de rachaduras e caos. E é essa tensão que nos leva direto para um dos álbuns mais icônicos deles, o Alive Ju. E a história de como um lado de estúdio do Alive 2 foi feito é um daqueles segredos que todo mundo sabe, mas que continua sendo fascinante no mundo do rock and roll. Então, vamos desvendar isso. Primeiro, vamos só entender o que era um show do Kiss naquela época. Porque, olha, não era só música não. Era um espetáculo de outro mundo. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Pensa numa mistura de show de pirotecnia com teatro com o rock and roll mais pesado. Era o Gene Simmons cuspindo sangue e fogo, guitarra soltando fumaça. Era uma sobrecarga de informação sensorial feita para te conquistar na hora. E claro, o sucesso comercial refletia tudo isso. O Alive 2 chegou no top 10 em vários países e foi platina dupla só nos Estados Unidos. Eles eram gigantes globais e esse álbum veio para solidificar de vez esse status. E essa imagem, essa foto interna do álbum duplo era tudo. Tem músicos como Ginger Wildheart que disseram que viraram fãs só de olhar para essa foto, antes mesmo de ouvir uma nota sequer. Ela prometia o maior espetáculo da Terra e cumpria. Só que, para criar esse monumento todo ao poder deles ao vivo, a banda deu de cara com um problema bem prático. A regra era bem clara, nada de repetir as músicas do primeiro Alive. E aí o que aconteceu? Depois de encher 3 lados do vinil com os sucessos de Destroyer, Rock and Roll Over e Love Gun, o 4º lado ficou vazio. Eles precisavam de material novo e precisavam para ontem. E é exatamente aqui que a fantasia do palco bate de frente com a dura realidade do estúdio. A solução para o lado que estava vazio? Simples. Gravar 5 músicas inéditas para completar o álbum. As sessões começaram no dia 13 de setembro, mas o problema ficou óbvio bem rápido. O guitarrista solo, o Ace Frehley, o Spaceman, estava praticamente fora de combate. E com um prazo apertadíssimo, a máquina do Kiss simplesmente não podia parar por causa de uma peça. O Bob Kulick, que estava lá, descreveu a cena de um jeito bem direto. Imagina só, enquanto a banda estava ralando para gravar, o Ace estava, digamos, aproveitando a hospitalidade em outra sala. A disfunção ali era total. Então como é que eles gravaram as partes de guitarra solo? Bom, eles chamaram um velho conhecido, uma espécie de substituto não oficial. Se você olhar nos créditos oficiais do álbum, está lá, guitarra solo por Ace Frehley. Mas a realidade é que em 3 das 5 músicas novas, quem tocou foi Bob Kulick, um guitarrista de estúdio. Ele foi a arma secreta que salvou o lado 4. O próprio Kulick resumiu tudo sem rodeios. Aquele som de guitarra que os fãs achavam que era a evolução do Ace Frehley, na verdade era outra pessoa. Isso mostra perfeitamente a pressão que existia para manter a ilusão da banda intacta, não importava o custo. Agora, vamos dar uma olhada nessas 5 músicas de estúdio faixa por faixa e ver como toda essa dinâmica se refletiu em cada uma delas. A primeira é All American Man, uma composição do Paul Stanley. Bob Kulick gravou solo e, curiosamente, ainda elogiou o estilo de guitarra rítmica do Paul, chegando a comparar com o Keith Richards dos Rolling Stones. Nada mal, né? Em seguida vem Rockin' in the USA, do Gene Simmons. O Gene, que é imigrante, via a música como um hino patriótico. Já o Paul Stanley, bom, ele detestava a canção, achava uma das piores que eles já fizeram. Isso já mostra a tensão criativa que rolava na banda. A próxima, Larger Than Life, é puro Gene Simmons. A inspiração veio de uma entrevista em que ele estava se gabando das suas conquistas amorosas. Ele ouviu a si mesmo dizer a frase maior que a vida e na hora pensou, opa, isso aqui dá uma música.
E aí chegamos em Rocket Right. Essa foi a única contribuição real do Ace para as músicas de estúdio. E ele não só cantou e tocou guitarra, como também gravou baixo. Dizem que na época ele estava tão orgulhoso do riff que chegou a dizer que os outros não conseguiriam tocá-lo. Para fechar, um cover de Any Way You Want It. O Paul Stanley, que tocou a guitarra principal aqui, disse mais tarde que se arrependeu. Ele sentiu que a versão deles ficou muito polida, muito certinha e acabou perdendo a energia caótica e crua da original. Então, o que tudo isso nos diz? Que mesmo com todo o caos, a ausência de um membro e as tensões internas, a ilusão funcionou perfeitamente. Para uma geração inteira de músicos como o Andreas Kisser do Sepultura, o Alive 2 não era sobre quem tocou o que no estúdio. Era sobre o poder, a energia e o sonho. O álbum foi o que inspirou inúmeros jovens a pegar uma guitarra e formar uma banda. E isso nos deixa com a pergunta no ar. No rock and roll, o que importa mais? A verdade dos bastidores ou a magia que o fã ouve? A Live Duel é o exemplo perfeito dessa dualidade. Deixe sua opinião nos comentários e se gostou dessa análise, já se inscreve no canal do YouTube do Opa News BR para mais histórias dos bastidores da música. Até a próxima!